certeza da certeza de um futuro melhor. E aí, meu querido aluno do 8º ano, tudo bem com você? Nas últimas aulas nós temos falado aí sobre a primeira revolução industrial e mais especificamente nós vimos aí algumas máquinas que transformaram não apenas a forma de produzir, mas impactaram diretamente na vida das pessoas. E agora eu quero te desafiar, é a sua vez de mostrar criatividade. Você vai fazer uma atividade um pouco diferente. Você vai bolar, você vai criar, você vai inventar aí na sua casa uma máquina que não existe. Pense em um problema, algo que você gostaria de solucionar, algo que poderia tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Você se lembra? Não sei se você reparou ali nos vídeos, mas grande parte das máquinas que foram criadas, elas foram criadas para solucionar um problema, para melhorar a produção de alguma coisa. E é isso que você vai fazer. Você vai pensar então em alguma coisa, algum problema, alguma coisa que você gostaria de que fosse melhor. Você pode pensar, sei lá, em qualquer coisa. Quero que você use a sua criatividade, use a sua imaginação. Um tênis diferente, um videogame diferente, uma máquina, um carro, um avião que não existe, sei lá. Cara, coloca a sua cabeça para funcionar. Sei lá, um descascador de cebola, não sei, cara. Inventa coisa nova. Como é que você vai representar isso aí? Olha só, eu vou deixar o link aqui na aula de um documento. Você vai clicar nesse link e você vai ser jogado para dentro desse documento. E ali você vai, um documento parecido com o documento do Word. Você vai tirar uma foto daquilo que você fez, ou do desenho que você fez. Como é que você vai representar? Professor, não sei como é que eu vou representar. Então você vai fazer o seguinte, em uma folha de sulfite, vamos por partes, né? Primeiro passo. Em uma folha de sulfite, você vai escrever como é que funciona ali a sua invenção, você vai fazer um desenho e tal, ou de repente você pode fazer um protótipo mesmo, não sei se você quiser, não, uma espécie de maquete, fica a seu critério, se você tem os materiais em casa, ok? Você vai fazer então essa maquete e tirar uma foto, ou se você fez um desenho, tranquilo, vai explicar certinho como é que funciona ali, o passo a passo, e aí o que você vai fazer? Essas imagens, seja a foto que você tirou da sua maquete, ou a foto do seu desenho, você vai pegar isso aí e você vai colar nessa folha que você vai ser direcionado, entendeu? Então você vai ter o link ali, no plural, você vai clicar ali e vai abrir. Então em cada página, em cima da página eu quero que você coloque o seu nome, e aí logo abaixo você vai colar a sua foto e explicar para mim como é que funciona a sua invenção, ok? Então eu espero que você use a sua criatividade. Qualquer dúvida você me pergunta daí, mas eu acho que está bem tranquilo, né? Você tem o link, vai estar plural, vamos de novo. Tem um link, você clica lá, vai abrir uma página. Ali você cola a foto da sua maquete ou do seu desenho, né? Você fez um desenho, tirou uma foto, cola ali, ok? Copia e cola, e aí você explica como é que funciona a sua máquina, beleza? É bem tranquilo. Gente, vocês vão ter até a próxima segunda-feira, dia 27. No dia 27 eu vou fechar ali o documento e vou ver o que vocês fizeram, como vocês fizeram, beleza? Então tá lançado o desafio, espero que vocês soltem a imaginação e criem coisas bem legais, beleza? Agora vamos para a nossa aula de hoje, porque nós vamos falar sobre as condições de vida dos trabalhadores. Como é que será que eles estavam vivendo diante de todas essas inovações? Será que melhorou para o trabalhador também? Ou será que não? Nós vamos descobrir na aula de hoje. Muito bem, vamos para mais uma super aula então de História Revolução Industrial. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de... Vamos fazer aí um paralelo, vamos fazer um comparativo entre os pontos positivos e os pontos negativos desse processo conhecido como Revolução Industrial. Os pontos positivos nós já destacamos aí nas últimas aulas, não é mesmo? Você deve ter percebido que a introdução de máquinas no processo de produção ampliou grandemente a capacidade de produzir. Não apenas produzindo mais rápido, mas também produzindo em uma quantidade muito maior. Você deve ter percebido também que a adoção do motor a vapor, por exemplo, fez com que os transportes eles fossem mais rápidos. Então agora eu não estou apenas produzindo mais, eu estou transportando também de uma forma muito mais eficiente. Agora, será
que a Revolução Industrial foi um mar de flores, um mar de rosas, tudo lindo? Não, não é bem assim. Você pode acompanhar aí, nas palavras do historiador Eric Hobsbawm, alguns pontos complicados da Revolução Industrial. Veja bem, o historiador inglês Eric Hobsbawm, analisando esse período, chegou à conclusão de que as transformações levadas a efeito pela Revolução Industrial inglesa foram muito mais sociais do que técnicas, tendo em vista que é nessa fase que se consubstancia, ou seja, ganha corpo, a diferença crescente entre ricos, burgueses, isto é, proprietário das indústrias, grandes latifundiários, banqueiros, comerciantes internacionais e pobres, trabalhadores urbanos, informais e desempregados. Você está reparando? O Eric Hobsbawm, ele afirma que a Revolução Industrial faz crescer o quê? A desigualdade social. Uma diferenciação aí entre ricos e pobres. E essa diferença, ela se torna ainda maior. Ela se torna ainda maior. Então a Revolução Industrial, ela provoca isso também. Quando? Quando ela faz a divisão social do trabalho. Em que sentido? Anteriormente, o trabalhador, ele produzia, certo? Ele produzia e ele se apropriava do lucro dessa produção. Então o artesão, ele tinha acesso aos benefícios da produção. Com a Revolução Industrial, com a introdução da máquina, essa dinâmica ela vai mudar. Por quê? Para produzir, você precisa ter máquinas. Se você não tem máquina, você não consegue concorrer com uma fábrica que tem máquina. Por quê? Porque lá eles estão produzindo, sei lá, 1000 pares de sapato por dia. 1000 pares de sapatos. 1000 pares por dia. E você, artesão, só com a mãozinha ali, você vai produzir 1 par de sapato por dia. Qual você acha que vai ser mais barato? O de lá ou o seu? Você está percebendo? Então não tem como concorrer. Nesse momento, o que acontece? Muitas dessas pessoas que anteriormente produziam, elas vão estar empregadas agora nas fábricas. E mais, não, com a máquina, não tem necessidade de você saber, de você conhecer todo o processo de produção de sapato. Não! Você só precisa saber fazer uma atividade, que é a atividade, de repente, de ficar mexendo na máquina, por exemplo. Você está entendendo? Então não tem mais necessidade de uma mão de obra especializada. Qualquer um pode fazer esse trabalho. Então, o que acontece? O que é essa divisão social do trabalho? De um lado, você tem o trabalhador. Do outro lado, você tem o produto, aquilo que ele fabrica. E o que acontece? Esse trabalhador, ele não é mais dono deste produto. Então, o lucro, aquilo que é produzido, é apropriado por quem? Por aquele que é o dono das máquinas, aquele que é o detentor do meio de produção. Você reparou? Então, o trabalhador, ele recebe apenas uma parcela, ele recebe apenas um valor correspondente às suas horas de trabalho. Então o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho em troco do seu salário. Mas a riqueza que ele produz, ela vai ser destinada, ela é apropriada por quem? Pelo detentor do meio de produção, pelos donos das máquinas. Então dessa forma, nós vamos começar a ter aí um aumento da desigualdade social, ok? À medida que a população cresce aí, você tem ainda um agravamento dessa situação de desigualdade social. Bom, vamos dar continuidade. Um outro problema que a gente percebe também com a Revolução Industrial é a transformação das cidades. Você deve ter reparado no vídeo que nós assistimos que algumas máquinas, elas eram extremamente poluidoras, não é? As cidades, elas começam a ficar com uma aparência diferente. As cidades, elas começam a ficar esfumaçadas. E mais um detalhe também, olha só, falta estrutura. Por quê? Muitos trabalhadores agora, eles querem morar próximo da fábrica, porque você vai perceber que a jornada de trabalho, ela é extremamente desgastante. A jornada de trabalho, ela é extremamente extensa, 12, 16 horas por dia. Então esse trabalhador, ele vai buscar o quê? Estar próximo da fábrica. E aí, meu querido, você vai ter um monte de casinhas se amontoando ali ao redor daquelas fábricas que estão cuspindo fumaça para o céu. Então essas cidades, elas começam a crescer de uma maneira desorganizada, sem estrutura nenhuma. Os cocozinhos na rua, o xixizinho a céu aberto, essas coisas vão correndo ali para todo lado, você já pensou que nojinho? O que acontece? Uma proliferação
proliferação de doenças. Muitas pessoas morrem. Você está notando aí, nós estamos vivendo um momento onde a todo instante você está sendo alertado sobre a importância de lavar bem as suas mãos, de ter uma higiene adequada, de utilizar o antisséptico, né? O álcool ali, o álcool em gel 70. Então, agora imagina nessa época aí, tudo assim, de qualquer jeito. Poluição, dejetos humanos, isso aí prolifera insetos, prolifera doenças e muita gente acaba morrendo cedo também. Então você percebe que as cidades, nesse momento, elas crescem, mas crescem de uma forma desordenada. Beleza? Então esse é um segundo ponto que eu posso destacar como um ponto negativo, ok? Bom, mas vamos falar um pouquinho das rotinas de trabalho, então, dos trabalhadores? Rotina de trabalho dos trabalhadores. Ficou redundante, mas é isso que eu quero... Nossa, 2 erros seguidos, né? Ficou redundante, mas é isso que eu quero dizer para você. A rotina de trabalho dos trabalhadores. Beleza? Então é isso. Olha só. Vamos lá. Primeiro, condições péssimas. Não sei se você se lembra, mas nós estudamos na sala de aula. Se você está com o seu caderno aí, dá uma olhada. Eu entreguei uma folhinha para vocês na sala de aula que mostra um pouco dessa rotina dos trabalhadores. Principalmente nas minas, por exemplo, ali onde você não tem nenhuma segurança. Nenhuma segurança. Condições péssimas. Nenhuma segurança. Você não tem equipamento nenhum de segurança para o trabalho. Vamos fazer um comparativo mais uma vez com este momento em que nós estamos vivendo. Você percebe que enfermeiros que estão lidando, médicos, e outras pessoas, outros grupos que precisam estar trabalhando e que estão lidando aí com o perigo, do coronavírus, você percebe que todo mundo tenta o quê? Se proteger, seja com uma máscara, e no caso dos médicos e enfermeiros com uma roupa ainda mais adequada. São os equipamentos pessoais de segurança, equipamentos individuais. Agora nessa época aqui, os caras não tinham equipamento nenhum. Tipo, o cara descia lá na mina, se expunha, muitas vezes acabava ficando lá embaixo mesmo. Não sei se vocês se lembram, nós lemos um texto na sala de aula onde eu falei sobre isso. Muitas vezes ficavam lá embaixo, morriam lá embaixo. Muitas gerações, pai, filho, avô, bisavô, trabalhavam nessas minas. E detalhe, além das longas jornadas de trabalho, que eu já falei anteriormente, 12, 16 horas, meu amigo. 16 horas de trabalho, você sabe o que significa isso? 16 horas de trabalho, pensa comigo, o dia tem 24 horas, 16 horas de trabalho. Significa, vamos pegar assim, que você começa às 4 da manhã. Das 4 da manhã às 4 da tarde, vai dar 12 horas de trabalho. Então, você precisa de mais 4, então até às 8. Imagina você trabalhar das 4 da manhã. Eu não estou falando que você sai de casa às 4 da manhã. Não! Às 4 da manhã, você já está lá na mina, lá embaixo, começando o seu trabalho. Das 4 da manhã até às 20 horas. Até às 8 horas da noite. Cara, é muito puxado, é muito trabalho. E aí você de repente pode pensar assim, professor, mas eles estão ganhando um salário bom, estão fazendo hora extra? Que hora extra o quê, meu amigo? Que hora extra? Os salários, eles eram extremamente baixos, mas muito, muito, muito baixo. Baixinho mesmo. Tão baixo que muitas vezes crianças tinham que começar a trabalhar para poder ajudar e sustentar dentro de casa. Você percebia que tinha gente que trabalhava e ainda assim passava fome, porque o salário ele era insuficiente. Você quer conhecer um pouquinho, só ter uma ideia dessa situação? Eu vou colocar para você aí um trechinho de um filme chamado Germinal. Esse filme, ele retrata o início do processo da Revolução Industrial na França. Como eu disse, a Revolução Industrial começa na Inglaterra, mas ela não fica só na Inglaterra. Ela se espalha, se espalha. Vai chegar até no Brasil. Vai demorar um pouco, mas vai chegar no Brasil. Então assim, olha na França, século XIX, meados do século XIX é quando se passa esse filme. Você percebe aí que tem um camarada que ele vai chegar numa mina de carvão e ali ele vai se deparar com um outro rapaz que já trabalha há muito tempo nessa mina de carvão. Dá uma olhada qual é a situação, principalmente da saúde desse camarada que trabalha nessa mina de carvão já há muito tempo. Presta atenção aí nesse trechinho do filme, vai lá.
Bonjour. C'est une fosse? Oui, c'est une fosse. C'est voreux. Je m'appelle Étienne Lantier, je suis machineur. C'est pas du travail par ici? Je travaille pour un machineur. Oh, il s'en est présenté encore deux hier. Il y a rien. Oh, oh mon mignon, oh. Oh, mon... Il y a des fabriques par ici? Oh. C'est pas les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Ils renvoient du monde à la sucrerie Roton et à la verrerie Garbois. La grève menace, hein. Ils parlent de réduire les salaires. Je sais, j'en viens. Chez nous, ça va encore pour le moment. On n'a pas de la viande tous les jours, mais ça va. Vous êtes peut-être de la Belgique, non? Non, je suis du Midi. Ah, moi, je suis de Montsou. On m'appelle Bonne Mort. Bonne Mort pour rire, quoi. C'est un surnom? Ah oui. Ils m'ont retiré de là-dedans 3 fois en morceaux. Une fois avec tout le poil roussi, une autre fois avec de la terre jusque dans le gésier, puis la troisième avait le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, comme ils ont vu que je voulais pas mourir, ils m'ont appelé Bonne Mort. Bonne Mort pour rire, quoi. Il y a longtemps que vous travaillez à la mine? Je suis descendu, j'avais pas 8 ans. Puis tenez, j'en ai 58 maintenant. Calculez. C'est pas du sang? Non, c'est du charbon, ça. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait 5 ans que je suis pas descendu. J'avais tout ça au magasin sans le savoir. Ça conserve. E aí? Você viu? Complicado, não é? Ó, saindo aquela coisa preta, carvão. Muitos anos trabalhando na mina de carvão, a tosse constante, não é? Mais uma vez, eu quero relembrar você daquelas folhinhas que eu entreguei dentro da sala de aula. Se você puder, dá uma olhadinha lá que você vai lembrar um pouquinho mais dessas péssimas condições que essas pessoas tinham, principalmente nas minas de carvão. Você se lembra que as minas de carvão, elas eram importantes porque o carvão é o combustível que vai gerar o vapor, né, no primeiro momento, e vai fazer com que tudo comece a funcionar. Agora, vamos caminhando para a parte final da nossa aula e eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que esses trabalhadores, eles iriam assim, aceitar isso tranquilamente, passivamente? Será que eles nunca fizeram nada para melhorar essa situação? Claro que fizeram. Olha só, hoje nós temos descanso semanal remunerado, nós temos férias, nós temos salário mínimo em alguns países, né? No nosso aqui, por exemplo, nós temos o lance do salário mínimo e temos outros benefícios também para os trabalhadores. Condições de trabalho muito melhores. Será que isso aí caiu do céu? Foi de graça? Ou será que os trabalhadores lutaram para que isso acontecesse? Vamos ver aqui então alguns movimentos que surgem dentro desse contexto de trabalhadores tentando lutar contra essa situação que nós estamos presenciando aí, ok? Olha só, o primeiro movimento que eu vou destacar para vocês chama-se ludismo. Nós não temos muitos documentos a respeito desse movimento no que tange a origem do movimento. Por quê? Atribui-se o nome ludismo a um camarada chamado Ned Ludd, que supostamente foi um camarada que se revoltou ali contra o seu patrão, né? E ele resolveu
You can't fucking crack! You can't fucking crack! Saí quebrando tudo. Começou a quebrar. E algumas pessoas ficaram sabendo daquilo, gostaram da ideia, resolveram quebrar as máquinas também. Porque esse cara teria supostamente perdido o seu posto de trabalho por uma máquina que havia sido introduzida. Então os caras pensaram o seguinte: o grande problema da nossa situação são as máquinas. Precisamos acabar com elas. Vamos quebrar as máquinas. Então o ludismo é um movimento onde os trabalhadores eles vão se organizar para quebrar a máquina. Como se isso fosse resolver o problema, né? Mas é uma primeira tentativa. É uma primeira forma de analisar o problema e tentar resolvê-lo. E você percebe que os trabalhadores estão começando a se unir, beleza? Próximo ponto, olha só, você já tem um avanço aqui. O cartismo. O que é isso? Um grupo de trabalhadores se reúne agora e resolve enviar uma carta ao parlamento. Olha só, você está reparando? Aqui, eles começam a caminhar na direção de uma solução. Não é? A gente vai perceber que no primeiro momento não vai adiantar muito a carta, mas é uma tentativa. Eles mandam a carta para o parlamento. Por quê? O parlamento é quem cria as leis, não é? Então vamos mandar uma carta para o parlamento, mostrando ali as nossas condições, como nós estamos sofrendo, como nós estamos vivendo de maneira precária. E dessa forma, talvez, o parlamento se sensibilize e crie leis que possam melhorar a nossa situação. Parlamento, meu amigo, formado basicamente por burgueses. Não deu muito certo, né? Os burgueses não se interessaram tanto assim em melhorar a condição de vida dos trabalhadores. Mas é um avanço. Outro movimento importante que eu quero destacar para vocês é o quê? A Associação de Auxílio Mútuo. Olha que nome bonito. Os trabalhadores estão começando agora a se organizar para se ajudarem. Para se ajudarem. Olha só, uns aos outros. Galera, nós somos um grupo. Fazemos parte de um mesmo time. Aqueles que se lascam o tempo todo. Olha, eu não queria fazer parte desse time, mas tudo bem. Estamos aqui. Nós precisamos nos ajudarmos. Precisamos nos ajudarmos. Não sei se ficou legal essa frase, mas enfim. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Agora ficou melhor. Ajudar uns aos outros. Como é que a gente vai fazer? Se tem alguém que de repente não pode trabalhar, de repente a gente vai tentar auxiliar essa pessoa para que ele não morra de fome, coisa desse tipo. Então é o quê? Uma aproximação dos trabalhadores para começar a se ajudar aí nesse sentido. Porque antes, meu amigo, era cada um por si. Se você não pode trabalhar, você morre de fome. Complicado, né? Essa associação vai dar origem no futuro aos sindicatos, que são órgãos que vão estar organizando. Nossa, eu estou repetitivo hoje, né? Órgãos organizando. Não sei o que está acontecendo comigo hoje, mas enfim, são instituições, são entidades que vão estar organizando os trabalhadores. Os trabalhadores vão estar mais próximos agora. E juntos, eles começam a fazer greves para tentar pressionar os patrões. Eles começam a exigir melhores condições de trabalho. Começam a exigir redução na jornada de trabalho. Então, todas essas conquistas é fruto dessa organização e dessa união entre os trabalhadores. Esse grupo que vai ficar conhecido, destaca isso aí agora. Esse grupo de trabalhadores, eles vão ficar conhecidos como proletariado, ok? Então ficam conhecidos como proletariado. Então você vai ter agora, a partir desse momento, uma cristalização de dois grupos que vão entrar aí, que começam a ser chamados assim de aqueles que são os detentores do meio de produção, ou dos meios de produção, os burgueses, e de outro lado o proletariado, aqueles que sobrevivem vendendo a sua força de trabalho, ok? Bom, e como é que a gente sabe de tudo isso aí, professor? Nós temos alguns teóricos que começam a analisar essa sociedade neste momento e começam a propor algumas coisas. Alguns dizem assim, olha, mas essa sociedade que estamos construindo, ela é muito desigual, ela é muito injusta. Pessoas estão vivendo muito bem, em palácios maravilhosos, em casas iluminadas, enquanto muitos trabalhadores vivem na pobreza, vivem na sujeira, É triste. E aí, esses caras começam a pensar assim, será que não dá para construir uma sociedade melhor, não? Será que nós, enquanto seres humanos, não conseguimos fazer algo melhor?
A primeira proposta que nós temos é a dos socialistas utópicos. O que é isso? Eles propõem, então, eles dizem o seguinte, olha, o grande problema é que os meios de produção estão nas mãos de poucas pessoas, os burgueses. O que a gente tem que fazer? Socializar isso. Como? Dividir isso, dividir para que toda a riqueza que seja produzida, ela seja dividida em partes iguais. Pronto, aí acabou a desigualdade. Se toda a riqueza que é produzida é dividida igual para todo mundo vai viver feliz. Tá, mas como é que nós vamos fazer isso? Você acha que o burguês, o cara que tem uma fábrica, pensa você. Você vai simplesmente pegar aquilo que você tem e vai falar assim, tô vivendo muito bem aqui, eu tenho muito para mim, eu vou dividir igual para todo mundo. Você vai fazer isso? Os burgueses também não, né? Nenhum cara em sã consciência vai pegar sua fábrica e falar assim, vou dividir para todo mundo. Não! Por isso que esses caras, eles vão ser chamados de socialistas utópicos. Por quê? O que eles propõem é uma utopia. O que é uma utopia? Algo perfeito, lindo, mas impossível de ser alcançado. Então, eles apontam um caminho, falam, olha, seria legal se fosse assim. Mas eles não apontam como fazer isso. É aí que nós temos um outro passo agora. Um camarada chamado Karl Marx, ele não é o único, ok? Eu vou destacar ele porque é o principal nome, junto com outras pessoas, né, junto com outros estudiosos e tal, mas ele vai desenvolver um negócio que vai ficar conhecido como socialismo científico. O que é isso? Mais uma vez, ele concorda com os utópicos e diz assim, olha, o problema é que os meios de produção, eles estão concentrados nas mãos de poucas pessoas. Precisamos socializar isso, dividir isso. E como é que nós vamos fazer? A frase do Marx. Trabalhadores do mundo, univos. É essa frase dele. Segundo ele, os trabalhadores precisavam se unir. E uma vez unidos, eles teriam força para pressionar os patrões, como já estavam fazendo. Só que aqui ele dá um passo além. Ele fala o seguinte, o governo, ele é conduzido por burgueses. O que o trabalhador tem que fazer? Tem que chegar no governo. E como é que vai acontecer isso? Ele propõe aqui um negócio que ele vai chamar de revolução. Revolução do proletariado. Então o proletariado tem que fazer revolução. Se for preciso pegar em armas, quebrar tudo, tocar o terror. E aí os trabalhadores assumiriam o controle do Estado. Uma vez que os trabalhadores assumissem o controle do Estado, então eles iriam acabar com o capitalismo, acabar com a propriedade privada. Tudo estaria pertencendo ao Estado e toda a produção seria socializada, ou seja, dividida em partes iguais para todo mundo, certo? Na teoria, isso aí é até legal, né, se você pensar, mas na prática, será que funciona? E outra, tocar o terror, vamos fazer a revolução, É meio complicado isso, né? Mas é uma proposta do Karl Marx, beleza? Os trabalhadores, então, unidos, eles conseguiriam melhores condições. Você repara que até certo ponto faz sentido isso aqui, não é? Realmente, quando os trabalhadores se unem, eles conseguem melhores condições de trabalho, conseguem muitos avanços, conseguem muitas coisas, ok? Para fechar, Mikhail Bakhtin. O que esse cara propunha? Ele que já era mais radical ainda, ele fala assim, o problema é o Estado, vamos acabar com o Estado. Vamos criar uma sociedade onde não exista Estado, onde não existam leis, onde não exista nada, e cada um vai viver de acordo com a sua vontade, e nós vamos ter a produção sendo socializada, nós vamos ter pequenas comunidades. Essa é a principal proposta dele. Não você ter um Estado chamado Inglaterra, mas pequenas comunidades, onde as pessoas produzem, certo? Produzem, e aquilo ali é repartido entre todos de forma local ali. E aí essas comunidades, essas comunas, elas poderiam estar trocando produtos umas com as outras, mas você não tem um governo central, você não tem um Estado e você não tem leis. A pergunta, será que dá para viver em sociedade sem leis? Não sei. Tanto que a maneira como as pessoas entendem a palavra anarquia é até engraçado, né? Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe chegava no meu quarto, se o meu quarto estivesse bagunçado, ela ia dizer assim, menino, esse quarto tá uma bagunça, isso aqui tá uma anarquia, não é? É
mais ou menos assim que ela falava. Então anarquia, para muita gente, acabou ficando assim conhecido como sinônimo de bagunça. Mas lembra, é uma proposta, certo? É uma teoria a respeito de uma forma para tentar acabar com essa desigualdade social que começa a surgir ou se intensificar, principalmente a partir desse momento. Beleza? Galerinha, encerramos essa aula. Mas não vamos encerrar sem atividade. Olha o que você vai fazer. Bom, o que você vai fazer? Você vai fazer para mim a página 31 e 32 da sua apostila. E para encerrar, você vai fazer a página 33, que é a nossa sessão extra. Beleza? E aí a gente fecha essa unidade sobre Revolução Industrial. Ok? Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um